Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3, diz assim: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Vou ler novamente. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. A víbora grudou na mão de Paulo, mas o Paulo sacudiu a mão e a víbora caiu lá no fogo. Ela grudou na mão de Paulo porque ela estava fugindo do calor do fogo. Leia comigo: a víbora tem medo do fogo. Você crê que ela vai falar conosco? Eu vou pedir então suas mãos, por gentileza, vamos dar ao Senhor essa palavra, a melhor sala de palmas que você já viu. Feche seus olhos, vá aplaudindo, vá também glorificando o Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, que venimos, meu Deus, para adorar, para te cultuar, para te desejo glorificar ao teu santo e poderoso nome, a tua igreja, meu Deus, agora te aplaude e glorifica, a tua céus agora receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, da derrama da tua graça, da tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém deu a teu ouvido ao homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos temos ouvido a tua voz, a tua palavra, para nos dar um Senhor, a boca do mensageiro, eu digo que o Senhor pensa, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a tua estação enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, gentileza, possa sentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir aprender. Se trouxe o celular, coloque no avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel ou no meio digital, mas no nosso coração. Amém? Muito bem, antes de entrarmos aqui no texto, vou fazer um resumo rápido para você entender o contexto. O apóstolo Paulo foi escolhido pelo Espírito Santo, ele juntamente com Barnabé, como diz lá o capítulo 13, para a obra missionária. E eles vão sair lá de Antioquia da Síria, pregando o Evangelho, percorrendo lá toda a Turquia, a atual Turquia, na Bíblia você vai ler a Ásia Menor, e foram pregando o Evangelho, plantando igrejas. Depois eles vão uma segunda viagem missionária, depois uma terceira, e lá nessa terceira vai se juntar ao Paulo o Silas, vai juntar também o Timóteo, o Lucas, e no regresso da terceira viagem, quando Paulo está em Éfeso, ele está em inglês já dos irmãos da igreja de Éfeso, é avisado a ele que se ele fosse para Jerusalém, ele voltasse para Jerusalém, a intenção era essa, ele seria preso em Jerusalém, ele seria preso por pregar o Evangelho. E Paulo vai dizer: eu estou pronto para ser preso, inclusive até morto, pelo nome do Senhor. Para mim, morrer é lucro. Eu sempre entendo. Muito bem, ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai ser de fato preso por pregar o Evangelho, apresenta a sua defesa lá no Sinédrio, e lá preso, o Senhor aparece a ele e diz: ânimo, Paulo, tenha bom ânimo. Do mesmo modo que você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, convém que você dê testemunho também em Roma. E aí, Paulo estava preso em Jerusalém. E dali a pouco os judeus se reúnem e fazem uma conspiração para matar Paulo. E essa conspiração é ouvida pelo sobrinho de Paulo. E o sobrinho de Paulo chega lá e avisa: tio, então se reuniram aí, fizeram até um juramento, entraram num jejum para não comer enquanto nos matarem. Paulo então vai falar com o guarda, ele era também cidadão romano, ele tinha direitos como romano, e ele pede então sua transferência lá em Jerusalém para Cesareia de Filipe. E lá quem comandava Cesareia de Filipe era o governador romano, e ele é transferido para lá. E ele vai ficar preso lá em Cesareia de Filipe durante 2 anos. E os judeus fazem tudo para que ele fosse de fato condenado, e chegou o momento que de fato ele foi. Ele apresenta sua defesa, ele deixa claro que estão o condenando injustamente porque ele pregou o Evangelho, ele não cometeu crime algum, mas os judeus conseguem a condenação de Paulo. E ele, como conhecedor do direito romano, ele sabia que todo cidadão romano tinha direito a recurso, tinha direito ao duplo grau de jurisdição. Então, como Jesus já tinha dito uma palavra, ou seja, convém que você dê testemunho de mim em Roma, ele vai dizer então: Paulo, eu apelo a César.
E o governador vai dizer: já que você apelou para César você irá. O governador Festo diz: você vai então se enviar para César. Meu irmão, Paulo conhecia os seus direitos. No nosso país, você sabe que nós temos bastante lei, né? Temos a Constituição, temos o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, o Código de Trânsito, o Código de Defesa do Consumidor. É tanta lei, a CLT, só leis esparsas, assim, avulsas, tem mais de 15 mil, só para você ter uma ideia, não é? E, inclusive, está escrito no Código de Processo Civil que nenhum brasileiro pode alegar desconhecimento da lei. Só que a maioria dos brasileiros não tem sequer uma noção básica. Eu sou defensor da tese de que deveria, em escolas todas do ensino médio, ter pelo menos uma noção de direito e legislação. Tem algumas escolas particulares, no outro que já tem, né, uma noção básica de direito e legislação, noção básica pelo menos de a defesa do consumidor, noção básica de CLT, leis trabalhistas, noção básica de direito do trânsito, né? Código de trânsito. Por quê? O pessoal está ali no ensino médio, 17, 18 anos, dali a pouco vai tirar a habilitação, vai dirigir um carro. Quantos e quantos acidentes com mortes por causa de gente imprudente, dirige embriagada, né? Você sabe muito bem, estamos aí na semana do carnaval, né? Esse final de semana é carnaval, e está aí as reportagens para comprovar o índice de mortes por acidente de trânsito é altíssimo, porque um monte de gente vai dirigir sob efeito de álcool, de drogas, né? Mas, voltando aqui, Paulo então conhece seus direitos. Como cidadão romano, ele apela a César. Então o governador Festo chama lá um centurião, chamado Júlio, para escoltar Paulo até Roma. Ele vai sair num navio lá em Cesareia de Filipe, rumo então a Roma. E a navegação vai ser turbulenta. Paulo chega ao capitão do navio e diz: Senhor, essa navegação vai ser perigosa. Um anjo é enviado a Paulo para dizer: Paulo, vai ter um naufrágio aí, tudo vai se perder, mas você e as demais 275 pessoas que estão no navio serão guardadas, protegidas. Paulo vai lá, fala com o capitão, para que todos clamem a Deus, mas o capitão não deu ouvidos. Confiava mais em si, na sua habilidade, na sua capacidade. 14 dias, né, de turbulência, de escuridão, no mar bravio, e resumindo, se desfizeram da carga toda, tiveram que jogar fora. Em determinado momento chegou a hora que o barco colidiu nos recifes e o barco se quebrou, naufragou, se perdeu, mas o Senhor havia mandado recado a Paulo que ninguém iria se perder. E aqueles 276 tripulantes então se salvaram e chegaram a nado a uma ilha chamada Malta. E nessa ilha de Malta, os malteuses, os habitantes do lugar, receberam esses náufragos com misericórdia. Era um tempo de frio, a Bíblia diz que estava muito frio, eles estavam na água, saem sopados, molhados, e aí os malteuses fazem uma grande fogueira. A Bíblia diz que era uma grande fogueira. E aí chegamos aqui no texto que lemos. Já entendeu o contexto? Chegamos aqui então. E Paulo, aliás, e havendo Paulo, antes de ir ao versículo 3, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides. O que é vide? É graveto. Ele foi pegar lenha e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Alguém já ficou ao redor da fogueira alguma vez? Acredito que sim, né? Paulo estava lá então para se aquecer. E aí ele percebe, o fogo está apagando, não pode deixar o fogo apagar. E ele vai lá, pega lenha, pega lá gravetos para colocar no fogo. Muito provavelmente ele pega um feixe, ele pegou um graveto só. O texto diz que ele pegou uma quantidade de vides, provavelmente um feixe, e ele leva, né, para jogar lá. Quando ele joga lá no fogo, a cobra sai comendo o fogo e cai. Abocanha a mão de Paulo. Mas ele não vai ter mal nenhum. O versículo 5 diz que ele vai sacudir a víbora lá no fogo. Diga comigo: a víbora tem medo do fogo. Jesus disse, né? Marcos 16: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome, né? Falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes. Isso é sinal, é o que Jesus disse, é o que está acontecendo. Os malteuses pensam, em primeiro lugar, que Paulo, né, é um amaldiçoado. Ele está fugindo da justiça, porque já naufragou e chegou aqui e a serpente pica ele, né? Ele é uma pessoa amaldiçoada. Só que eles ficam na expectativa do veneno agir
a mão de Paulo inchar e ele cair duro. E o tempo vai passando e o veneno não faz efeito. E Paulo só simplesmente lançou a cobra lá no fogo, e a cobra foi destruída pelo fogo, e o veneno não fez efeito. Os malteses ficam de olho, e o tempo passa, e Paulo não sofreu mal nenhum. Chegam a pensar que diz a Bíblia que ele era um Deus na divindade, ele deixa claro que não é Deus coisa nenhuma. Daí a pouco ele recebe a notícia de que o pai do principal da ilha, do prefeito, governador da ilha de Malta, estava enfermo, doente, e Paulo vai lá, ora por ele, aquele senhor de idade é curado, e quando chega o tempo de Paulo e aqueles tripulantes partirem, os malteses proveram tudo, o navio, a carga, tudo quanto necessário. Compreende? Então, nós temos muito para aprender aqui. Diga comigo, a víbora tem medo do fogo, da forja do fogo, né? A víbora aqui representa quem, minha gente? O diabo, Satanás. Como diz lá Apocalipse 12, né? A antiga serpente que é o diabo e Satanás. A víbora só tem medo do fogo. Então, nós não podemos deixar faltar fogo. Compreenda você que Deus, diz a Bíblia do Antigo e Novo Testamento, Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Só que esse fogo atua de maneiras diferentes. Para o diabo, disse Jesus, Mateus 25, 41, está escrito, Jesus falou que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E ficam lá, ficaram lá por um período de tempo, porque está escrito que no dia do juízo, o inferno, o diabo, os demônios, a besta, o falso profeta e todo aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, nele comigo, serão lançados no lago de fogo, que arde para todo sempre. Um fogo que Jesus deixa claro que não se apaga. Então, o fogo nesse sentido é para consumir, é para gerar sofrimento, é para gerar dor. E isso por toda a eternidade. Agora compreenda que o que Paulo está fazendo, no sentido de não deixar o fogo apagar, o Espírito Santo da nossa vida, nós temos que manter o fogo aceso. Aí diga comigo, esse fogo no meu coração não pode apagar. Vamos entender então agora. Levítico 12, vocês já entenderam o texto, então vamos à aplicação do texto. Levítico 12, vai lá, Levítico 6, aliás, Levítico capítulo 6, versículo 12. A víbora foge do fogo, então nós não podemos deixar o fogo em nós apagar. O livro de Levítico nos traz a lei sacerdotal, a lei cerimonial. E essa porção que nós vamos ler é a porção que trata a respeito da lei do holocausto. Só para você entender rapidamente. No tempo aqui de Levítico é quando Deus vai estabelecer o tabernáculo, Capítulo 40 do livro do Êxodo termina com a inauguração do tabernáculo na glória de Deus descendo. O tabernáculo tinha 3 ambientes. Tinha o pátio, tinha a tenda propriamente dita, e dentro da tenda tinha 2 ambientes, o lugar santo e o santo santo. No pátio tinha só 2 móveis, o altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados. Este altar do holocausto, para você ter uma noção, vou trazer de maneira de linguajar bem simples para você compreender. Imagine uma churrasqueira de 2 metros quadrados. Imagine uma churrasqueira gigante, assim, 2 metros, alta. Para acessar essa churrasqueira, uma rampa, um chifre de carneiro em cada ponta, uma grade aqui em cima, e embaixo era onde colocava a lenha. Então, todos os dias Deus havia estabelecido que 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, todos os dias, um cordeiro tinha que ser sacrificado. Mas Deus estabelece um procedimento. Qualquer animal que fosse sacrificado lá, o sacerdote tinha que tirar o couro, tinha que abrir o animal, tirar de dentro as entranhas, porque o que ia ser queimado lá no altar do holocausto era só a carne do animal. E aí Deus vai dizer o seguinte, encontrou? Levítico 6, versículo 12, o fogo pôs sobre o altar, e é esse altar aqui do holocausto, não é o altar lá de dentro, que é o altar do incenso, onde era uma mesinha de ouro. Você viu ali que bonitinho, coisa linda, Glória a Jesus pela vida da pastora Negra, que abençoou a casa de Deus com aquela mesinha linda. Então imagina aquela mesinha que você está vendo ali dourada, um pouco mais alta, uma bacia de ouro, era o altar do incenso, ficava dentro da tenda, não é do altar do incenso, assim se fala não, estamos falando aqui do altar do holocausto. Está escrito, Levítico 6,12: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas,
arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode ler comigo juntos? Vamos lá, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos entender aqui então. Tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento, diz a carta aos Hebreus, que é uma figura do Novo Testamento, né? Tudo aqui no tabernáculo aponta para Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Desde o sacerdote, a tenda propriamente dita, os sacrifícios, né? Apontam diretamente para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso aponta para Jesus. E hoje não sacrificamos mais animais de maneira nenhuma, porque Jesus, né, já se sacrificou por mim e por você. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas essa liturgia toda aqui tem uma aplicação para mim e para você. Por quê? No Antigo Testamento só era sacerdote quem tinha na veia o sangue de Arão. Deus vai estabelecer que o sacerdócio era passado de geração após geração. E além de ter o sangue de Arão, não podia ter nenhum defeito físico. Lá no capítulo 21, a começo de Levítico, Deus deixa claro várias regras. Não podia ter nenhuma deformidade, membros alongados, não podia ter, por exemplo, ser anão, nenhum tipo de deficiência. Por quê? O sacerdote tem que ser perfeito, porque aponta para Jesus, a perfeição plena. Tá? Então, muito bem, o sacerdote tem que ter o sangue de Arão. No Novo Testamento, em Cristo, diz a Bíblia, eu e você somos sacerdotes. Jesus comprou com seu sangue para Deus, homens de toda tribo, língua, povo, nação, os seus reis e sacerdotes. Então eu e você somos os sacerdotes. O altar agora não é mais como aquela churrasqueira gigante. Opa, só altar essa plataforma aqui? Não, essa plataforma aqui, embora chamamos de altar, fica mais elevado em todo o ambiente, mas o altar nos limita a um lugar, uma plataforma elevada de pedra. Levante a mão e declare: o meu coração é o verdadeiro altar que o Senhor quer. Nosso coração ao altar. E é aqui no nosso coração que o fogo não pode apagar. É aqui que o fogo não pode apagar. Só que aí entra aqui então o dever do sacerdote. O dever do sacerdote. Como assim, pastor? O versículo 11 nos diz que o sacerdote todos os dias, não era um, né? Todo dia tinha que tirar cinza. Todo dia tinha que tirar cinza. E ele pegava essa cinza e tirava lá do tabernáculo, tirava do arraial, do acampamento, e a colocava lá fora. O que é a cinza? É o resto. É aquilo que não serve para mais nada. Acredito que você já viu uma fogueira ou um churrasco, né? Quando sobra cinza não presta para nada. Tinha que tirar e colocar lá fora. E aí Deus estabelece aqui no versículo 12. Além de tirar a cinza, tinha que toda manhã, diga comigo, tinha que acender lenha. Diga, toda manhã tinha que colocar lenha. Diga, não podia faltar lenha para o fogo não apagar. Essa liturgia então é para mim, para você. Como assim, pastor? Você é o sacerdote, o altar é o seu coração, o fogo representa quem? Diga comigo, o Espírito Santo. E é aqui dentro, eu e você temos que queimar nossa carne todos os dias. Todos os dias. Todo dia tem que queimar aqui dentro. Todo dia tem que tirar a cinza. E o que é a cinza? É o que não presta mais. O que é que está no seu coração que não presta mais? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, enfim. É você que tem que analisar. Não sou juiz da sua vida, você não é juiz da vida de ninguém. É você que tem que olhar para si mesmo, para dentro de si, fazer uma introspecção, olhar para dentro de si. E todos os dias, eu e você, nós temos que tirar aquilo que é cinza. Mau pensamento, mau sentimento, aquilo que não agrada a Deus, tem que colocar para fora. Como é que fazemos isso? Com palavras. Porque se a cinza acumular, diga comigo, o fogo apaga. Se a cinza acumular, o fogo apaga. E nós não podemos cair nesse erro, não é? Não podemos cair nesse erro. Romanos 12, versículo 1, deixa claro dizer que nós temos que nos apresentar a Deus em sacrifício, nosso corpo, não é? Em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Está escrito que tem que haver aqui dentro, uma renovação de entendimento. Devemos ser transformados para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E temos exemplos de gente que deixou a cinza acumular. Encontramos, por exemplo, um rei Saul, foi ungido, foi cheio do Espírito Santo, primeiro rei da história de Israel, começa bem, profetizou, venceu batalhas em nome do Senhor, iria a coisa de vento e pouco. Mas, dali a pouco, a coisa começa a mudar.
A Bíblia não diz que ele falou com palavras, mas com ações, com atitudes, ele vai deixando o fogo apagar. O fogo aqui nesse caso representa quem? O Espírito Santo. No Novo Testamento temos uma ordem clara para não extinguir o Espírito. É no sentido de uma chama que não pode ser apagada, não deve ser. E o Saul fez isso. Não com palavras, mas com ações. E a cinza faltou no coração dele. Um belo dia, diz a Bíblia, né? O Espírito Santo sai dele. E quem é que vem para atormentá-lo? Demônios, espíritos maus. Se a casa estiver vazia, o inimigo vai querer invadir, vai querer entrar. E aí Davi vai lá, é chamado lá, ele toca a harpa. Quando toca a harpa, diz a Bíblia que Deus habita em meus louvores, né? Os espíritos maus saem. Davi fica ali com Saul gostava de Davi. Daqui a pouco o Davi vai dar uma escalada no exército, porque ele chega no campo de batalha, tem lá um gigante que há 40 dias afronta o exército, e aí Davi vai lá, luta, e de um simples rapaz anônimo vai se tornar um herói nacional, vira comandante do exército. Luta as batalhas em nome do rei, o rei diz, vai para cá, Davi, vai para lá, e toda a batalha, o Davi vai vence, porque Deus era com ele. Você pode levantar a mão e declarar, o Senhor tem vitória para mim, todas as batalhas que eu travar, levanta a mão e declara, é Deus que vai à minha frente, porque Davi colocava o Senhor à frente. E aí um belo dia, quando uma música estoura nas FMs Israel, porque enquanto as mulheres cantavam, Saul matou milhares, a coisa era uma maravilha. O ego dele estava lá nas nuvens. Mas um belo dia a música muda. É uma música nova. Davi chega de mais uma vitória e as mulheres agora cantam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10. Aí o Saul morreu. Aí a cinza que já estava, você já soprou cinza alguma vez? A cinza que estava lá entrou em ebulição. O camarada ficou com inveja de Davi, com raiva de Davi, e daí a pouco virou ódio. Nesse tempo, Davi já é genro dele, casado com a filha dele, com a Mical. E olha que o Saul nem cumpriu a palavra que tinha dado, porque a promessa para quem matasse o gigante era a filha primogênita, e a primogênita não era a Mical. Mical era a segunda, a primeira foi dada para outro. Davi aceitou casar com a segunda, com a Mical. No belo dia estão todos à mesa fazendo a refeição. O rei Saul, movido de raiva, de ódio, Davi pegou uma lança e atirou. E Davi teve que se esquivar. E naquele momento ele entendeu que se não fugir, o rei iria matá-lo. E essa fuga vai durar um período de 10 anos. E o coração de Saul, dia após dia, vai ladeira abaixo. Não vai ter mais fogo nenhum, atuação nenhuma do Espírito Santo aqui dentro. É só cinza, cinza, cinza e cinza. Saul é movido por raiva, Saul é movido por ódio, por ressentimento, por desejo de matar. Isso é perigoso. E o fim de Saul é trágico. Não é? No meio do caminho consulta uma feiticeira e depois termina tirando a própria vida. A cinza, então, compreenda, é aquilo que é resto. Maus sentimentos, maus pensamentos. Compreenda você que a nossa alma é gangorra, é roda gigante. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Tem uns picos de emoção. Uma hora está sorrindo, outra hora está chorando. Um dia acorda que nem o Hulk, outro dia acorda que nem galinha na gola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. A alma é assim, não é? Por isso que a Bíblia não nos ensina a viver na alma. O corpo e a alma juntos formam o que a Bíblia chama de carne. E a Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. E o diabo vai trabalhar para incentivar a carne. Você bem sabe que a partir de hoje, esse final de semana, próxima semana, tem aí inclusive a festa da carne, carnaval, onde a carne é colocada para fora. E as pessoas saem nas ruas sem pudor nenhum, não é? Com roupa de baixo, nas ruas, enfim, coisas absurdas, é droga, bebida, enfim, é a festa da carne, para escancarar. O diabo vai trabalhar na carne, o diabo vai trabalhar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na amargura, no ressentimento, na falta de perdão. A Bíblia diz que quem não perdoa, segundo aos Coríntios 2, versículos 10 e 11, quem não perdoa é vencido pelo diabo. Isso é seríssimo. Tem coisas que são mais leves, tem outras que são pesadíssimas. Levante a mão e declare: eu não vou deixar a cinza acumular no meu coração.
Deus deu para o sacerdote? Todo dia tinha que tirar a cinza. Todo dia você tem que tirar a cinza, querido. Todos os dias. Não deixe cinza nenhuma acumular no seu coração. Não vá dormir com cinza acumulada. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir com raiva. Não vá dormir brigado com seu marido, sua esposa. Libere perdão. Tem pessoas que levam a cinza até os últimos instantes de vida. Eu nunca vi uma pessoa em leito de morte pedir para trazer, por exemplo, a chave do carro, da casa, o extrato bancário para o meu saldo. Mas já vi várias vezes gente dizendo: chama fulana para pedir perdão, para se perdoar. Eu já vi vários casos de gente que ali, depois da visita de um parente, de um familiar, liberou o perdão em horas, poucas horas depois, Deus recolheu. Olha só que coisa. Não espere chegar no último momento. Limpe todo santo dia o seu coração, porque se você não limpar, o inimigo vai querer trabalhar na carne, não é? A Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Mas além de tirar a cinza fora, e amados, preste atenção, o coração é tão fácil de sujar. Você sabe que o pó da cinza é fino, sim ou não? É muito fino, é muito sutil. Querido, compreenda: o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser de cristal, não pode ser de porcelana, tem que ser de barro, tem que ter entendimento, tem que ter discernimento, tem que compreender que para sujar é fácil, então tem que guardar para não sujar. A Bíblia diz: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Lidamos com pessoas. Você lida com seu marido, sua esposa, né, seus filhos, seus pais, amigos, vizinhos, irmãos da igreja, e as pessoas falham, as pessoas erram. Nós também erramos e falhamos, ou não? Você nunca errou? Sua carruagem de fogo deve estar chegando aí, porque a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Como lidamos então com os relacionamentos? Preguei domingo agora, você está vendo domingo agora? Faxina na alma, né? Dando suporte, sendo suporte, perdoando, né? É necessário compreender, e a Bíblia deixa muito claro: Jesus escolheu 12, e Jesus os 12 é o modelo da igreja, é o protótipo da igreja. No meio dos 12 tem um Pedro, que é bruto, que é impulsivo, que não tem papo na língua, né? Que coloca os pés pelas mãos, e Jesus amava do mesmo jeito, sabendo que ia negar lá na frente. No meio dos 12 tem lá um João, que aparentemente é do amor, mas dali a pouco está pedindo para Jesus mandar fogo e matar os samaritanos. Isso do amor, né? Tem um Tomé, que não acredita em nada, e tem um Judas, de fala mansa, leve, mas que é um traidor. Jesus sabia de tudo isso, não era novidade. Então, para lidar com pessoas, você tem que estar com o coração preparado para lidar com elogio e não se soberbecer, mas para lidar com ingratidão, não é? Com lidar com os que falam uma coisa pela frente, mas pelas costas falam outra. O coração tem que estar pronto para lidar com tudo isso, sem fingimento. Quando Judas vem com o pelotão para prender Jesus, você lembra do que Jesus chamou Judas? Traidor, miserável. Do que Jesus chama Judas, você lembra? Amigo. Porque para Jesus o Judas era amigo. Jesus não era falso, ele é a verdade em pessoa. Ele sabia de tudo que acontecia, nada daquilo era surpresa para ele. Ele sabia de tudo. Então nós temos que compreender, vamos lidar, não é? Com gente que é uma bênção. Irmão, uma pessoa que é fonte, uma pessoa que é manancial na tua vida, valorize, abrace, beije, se puder dar um presente, manda um pix, porque é pouca gente. A maioria é sanguessuga. O que é que Salomão diz lá em Provérbios? A sanguessuga só tem duas palavras. Quais são? Me dá, me dá. Sanguessuga só quer sugar. Tem gente que suga dinheiro, tem gente que suga a paz, tem gente que suga o tempo, né? Tem gente que só quer sugar. Se você tem na sua vida uma pessoa que é fonte para você, que ensina mal você, ajuda você, abraça você, valorize. Fale quanto é essa pessoa preciosa, dá um bombom, dá uma flor, valoriza, porque é pouca gente, né? Se tem gente à sua volta que é difícil, como é que você tem que lidar? Com amor, com empatia, não é? Como é que tem que lidar? Com paciência, com mansidão, né? Alguém já ouviu falar de um grupo chamado xiita? Tem gente que é xiita e tem gente que é chato mesmo. Tem gente que é chato, é só para encher a paciência. É terrível, mas tem que lidar com todo mundo. Jesus lidou com todo tipo de gente. Jesus lidou desde o rico milionário ao pobre mendigo. Jesus lidou com pessoas do sinédrio altamente conhecedores da Bíblia, né? E lidou com gente que conhecia a Bíblia, com prostitutas, com publicanos, com todo tipo de gente.
temos que nos preparar. Quem é que nos prepara? Diga comigo, é o Espírito Santo. Temos que cantar a palavra, compreender que não podemos acumular cinza no nosso coração. Todo dia tem que pôr para fora. Todo dia tem que colocar para fora. Mas a responsabilidade do sacerdote, além de colocar a cinza para fora, o que diz o versículo 12? Né? Leia comigo. Mas o sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Além de tirar a cinza, diga comigo, tem que botar lenha. Sem lenha não tem fogo. O que é a lenha então? O que representa a lenha? A lenha aqui representa a palavra, a oração, o jejum, o devocional, o congregar com os irmãos, enfim, sua busca pelo Todo-Poderoso. Não pode se limitar a 2 vezes por semana. Tem gente que abre a Bíblia quando vem tudo. Querido, a busca tem que ser diária, porque está escrito que era toda manhã, né? Toda manhã quem tem recebido o devocional tem enviado? Pois é, glória a Deus, né? Você já faz o seu devocional, nem a sua ciência está falando, o que é esse negócio de devocional? Salva aquele número que está ali nas paredes, é o chip aqui da igreja, fica comigo, se você quiser receber, né? Eu mando um versículo, um texto, mando também em áudio, mando uma palavra, uma oração, 3, 4 minutos, rapidamente, né? Um devocional, porque nós temos que colocar a lenha aqui dentro toda manhã tem que tirar a cinza, toda manhã tem que colocar a lenha, sua vida com Deus. E qual o propósito de colocar a lenha? Diga comigo, porque o fogo, versículo 13, coloca aí, Marcos, por favor, leia comigo, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Na vida do cristão, no nosso coração, o fogo é símbolo de quem? Do Espírito Santo, da presença de Deus. E o Espírito Santo, como fogo, você bem sabe que na Bíblia temos aí várias representações, símbolos do Espírito Santo. A Bíblia mostra o Espírito Santo como água, como vento, como bomba, né? E mostra também o Espírito Santo como fogo. E aí, quem estiver anotando para nós, tem 4 coisas fundamentais que o Espírito Santo, como fogo, faz na nossa vida, faz no nosso coração, né? Lembre-se sempre, no que está em Deus fazer, Deus já fez. Como assim, pastor? Deus já fez? Deus já nos amou e nos ama de uma tal maneira que deu o único filho veio, morreu por mim e por você, derramou até a última gota de sangue para nos perdoar, para nos salvar. Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio, já está aqui, habita em nós, a palavra está aqui, em Cristo já estamos abençoados, já somos mais do que vencedores. Agora é a nossa parte. Temos que crer, temos que tirar a cinza, temos que botar a lenha todo dia, para que o fogo não apague. Se mantermos então a nossa parte e o fogo aceso, aí o Espírito Santo vai operar. Ele vai fazer 4 coisas. Diga comigo, o Espírito Santo ilumina, purifica, aquece e alastra. Como assim, pastor? Não tem entendendo? Então vamos aqui a primeira coisa. O Espírito Santo ilumina. No tempo bíblico não tem energia elétrica, né? Hoje em dia tem lâmpada, LED, uma série de coisas. No tempo bíblico não tinha nada disso. Qual era, né, o meio pelo qual se tinha iluminação? Um candeeiro, uma candeia, lembra na Bíblia, uma tocha. Então o fogo era usado como iluminação. Efésios 18, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso entendimento. Paulo viu que o fogo estava apagando e ele entendeu, eu tenho que colocar lenha, não posso deixar o fogo apagar. É o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento para termos discernimento das coisas. Alguém, porventura, alguma vez já acordou à noite para ir no banheiro, ou para ir na cozinha, tomar uma água, pegar alguma coisa na geladeira, já deu alguma canelada no escuro, alguma vez na vida? Não tem gente dando canelada na vida até hoje, porque está no escuro espiritualmente falando, está em trevas. O próprio Paulo, se você ler uma das defesas que ele faz em Atos 26, ele mesmo vai dizer quantas coisas horríveis ele praticou, porque ele estava em trevas. Ele prendia gente, prendia os cristãos, ele torturava, ele dava voto contra, ele mandava matar, porque ele estava em trevas. Ele estava em trevas. Em Efésios 2, ele vai falar, nós que antes andávamos em trevas, mas o Senhor, pelo seu imenso amor, que nos amou, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Oh, querido, querida, é o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. Oh, pastor, mas a luz está pequenininha, ainda que ela seja pequenininha, a luz faz diferença no meio das trevas, e a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser perfeito. Não deixe a luz apagar, essa luz é brilhante. É o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento.
devemos discernir os dias, porque os dias são maus. Os dias são maus. Quem é que nos dá entendimento? É o Espírito Santo. Ele ilumina os olhos do nosso entendimento. Mas além de iluminar, o Espírito Santo também purifica. Você bem sabe que uma pessoa de olhos abertos, antes da gente continuar, não purifica, né? Uma pessoa que só vê trevas, espiritualmente falando, ela não consegue ver o agir de Deus. Depois você levar o texto, segundo o livro de Reis, capítulo 6, quando o exército do rei da Síria vem para prender o profeta Eliseu, o ajudante dele, o Geazi, sai e vê aquele exército imenso, carros, cavalos, exército imenso. Quando o Eliseu sai, sai de boa, porque o Eliseu está vendo algo e o Geazi não está vendo. E aí o profeta ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos são abertos, ele vê um exército de carros de fogo, anjos com espada de fogo em volta do profeta. Oh, querido Deus, abre os teus olhos para você ver o Todo-Poderoso ao teu redor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o Espírito Santo ilumina. Mas além de iluminar, o Espírito Santo também purifica. O Espírito Santo, como fogo, também purifica. Uma peça de ouro, de prata, quando é achada na terra, ela paga, né, procura garimpos, enfim, lava com água. Mas a água não tira toda a sujeira. Quando é que é tirada definitivamente toda a sujeira? Quando passa pelo fogo. E além de tirar a sujeira, a purificação faz com que a sujeira seja tirada e a peça de ouro e de prata brilhe mais. E assim o Espírito Santo vai purificando o nosso coração de todo pecado, até aquilo que a gente não lembra. O Espírito Santo trabalha lá dentro, não é? E muitas vezes ele permite as aflições, as adversidades, os problemas da vida, né, para nos achegarmos mais a Deus. Tem gente que só busca a Deus na hora da dor, na hora da luta, na hora da adversidade. Deus sabe disso, por isso que permite, né? Porque é pedagógica a aflição, para a pessoa se achegar, se buscar, né, ser mais humilde. E aí o Espírito Santo vai tratando. O Espírito Santo então purifica o nosso coração e além de purificar, ele nos faz brilhar. Não a nossa luz própria, porque você não temos, e a luz de Jesus Cristo é a luz do Evangelho. E isso através de ações, através de atitudes, né? Um coração purificado, se conservar puro, a Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus. Além então do Espírito Santo iluminar, purificar, o Espírito Santo também aquece. O que Paulo estava fazendo ao redor daquela fogueira, literalmente falando? Ele estava se aquecendo. Tinha acabado de vir um naufrágio, estava muito frio, ele estava se aquecendo. Alguém já ficou ao redor da fogueira uma vez para se aquecer? Né? Eu já ouvi alguns irmãos falando: pastor, nós não ficamos não, gosta de frio, né? Gosta de frio, né? Imagine aí um local para se aquecer. O Espírito Santo é aquele que aquece o nosso coração, porque Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, do amor de muitos esfriará. E já está na geladeira, está visível, né? O pecado tem a cada dia virado uma coisa normal na vida de muita gente. E aí nós temos que olhar para nós mesmos e compreender que não pode ser normal na nossa vida. O pecado às vezes é uma tropeção, tropeçou, ou se me perdoe, tropecei, vacilei, né? É perdão, vamos mandando. O pecado às vezes é escorregou, pá, caiu. Levanta. Pastor, se não tiver força para levantar, pede, porque o Senhor ajuda. É aquele que diz: eis que eu te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu ajudo. O que não pode é querer ficar caído. É querer ficar caído, isso é iniquidade. Quando o senso de temor já acabou, já perdeu. E aí vivemos em dias que muita gente já está assim, né? Muita gente aí afora perdeu completamente o temor e a referência. E nós temos que olhar para nós. Nós temos que manter o nosso coração aquecido pela presença de Deus. Temos que manter o nosso coração aquecido pela palavra. Lembra lá daqueles dois a caminho de Emaús? Quando, né, no caminho, aquele terceiro que eles não sabiam quem era, lá entram na casa, lá na frente, os olhos se abrem e eles vão dizer: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos abria a Escritura. Meu irmão, a Escritura tem que arder aqui dentro, assim como ardia no coração do profeta Jeremias. Tem que arder aqui dentro, tem que aquecer o nosso coração. E a última coisa, lembre-se: o Espírito Santo, como fogo, ilumina, purifica, aquece e também alastra. Recentemente no nosso país, e não só aqui, em outros países também, né? Fogueiras aí que estavam destruindo tudo.
No ano passado, teve fogueiras desde lá do Amazonas, lá da Amazônia. Você sabe que a Amazônia é além do Amazonas, né? Amazonas é um estado, mas tem vários outros estados. Tem Belém, tem Rondônia, enfim, a Amazônia compreende vários estados do nosso país. As queimadas chegaram ao Pantanal, as queimadas chegaram aqui no interior de São Paulo. Esses dias atrás, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, as queimadas destruíram várias cidades inteiras, cidades, bairros, né? O fogo se alastrou. Como assim, pastor? O fogo tem que alastrar? Jesus disse antes de subir ao céu: fiquem em Jerusalém até que ao vocês sejam revestidos de poder. 500 pessoas ouviram aquilo. 10 dias depois, só tinha quase 120 que estavam orando perseverantemente, unanimemente. E a Bíblia diz que eles ouviram um som no vento. Ninguém viu o vento, ouviram o som. E foram vistas línguas como que de fogo que pousaram sobre eles. Isso era de manhã. A igreja começa aquela manhã do dia de Pentecostes com quase 120 pessoas. O texto não diz que era exatamente 120, era quase 120. Mas no final daquele dia, o fogo alastrou para aquela cidade inteira e 3.000 pessoas entregaram a vida para Jesus, foram batizadas e o fogo alastrou. Ô querido, o Espírito Santo quer aquecer o teu coração, alastrar lá na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, para que os astros sejam a cada dia incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Diga comigo, todo dia vou tirar cinza. Diga, todo dia vou botar lenha para o fogo não apagar. Porque aí a cada dia o Espírito Santo ilumina os nossos olhos, vai nos purificando, vai nos aquecendo, vai, não é, através de nós alastrando fogo. As coisas com Deus são do jeito ando indo. É crendo, é orando, é jejuando, é obedecendo, é prosseguindo, não é? É o Espírito Santo nos iluminando, nos purificando, nos aquecendo e através de nós alastrando a presença dele. Só que nós temos que fazer a nossa parte. O Paulo lançou a vida lá no fogo. Satanás, seus demônios e todo aquele que não tem o nome no livro da vida será lançado no fogo que nunca se apaga. Mas o fogo do Senhor no nosso coração vai nos iluminar, nos purificar, nos aquecer e alastrar. E nenhum mal vai prevalecer contra nós. Jesus Cristo disse: eis que nos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Paulo termina a carta aos Romanos, dentre outras coisas, fazendo uma promessa: em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas diga para quem está ao teu lado: tem que ter fogo aí dentro. Se coloca de pé, por gentileza, que nós vamos orar. Tem que cortar lenha todo dia, tem que cortar lenha para que o fogo não apague. Se coloca de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Nós precisamos manter o fogo aceso aqui dentro. Preste atenção, quando o Espírito Santo vai atuando aqui dentro, querido, querida, nós não podemos ser juízes da vida de ninguém, porque Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. Antes de ver o cisco do olho do outro, vem a vida do teu. Ao invés de ser acusador, você vai se tornando um intercessor. Ao invés de apontar o dedo, vai estendendo a mão. Entendeu aí? Ao invés de jogar um vaso de água fria com palavras e atitudes, e não, vai aquecendo com paz, com amor, com a palavra, com a presença de Deus, com o perfume de Cristo. O mundo não conhece a Deus. O mundo vive no ódio, na indiferença, mas eu e você temos que conhecer e prosseguir em conhecer. O mundo já é maligno, diz a Bíblia. O diabo vem para matar, roubar, destruir, isso não vai mudar. Enquanto o mundo existir, esse sistema vai sair, porque a Bíblia diz que este mundo está reservado para o fogo, vai ser aniquilado, destruído. Deus tem preparado para os que o amam um novo céu e uma nova terra, onde o pecado não entra. Para isso nós temos que fazer a nossa parte, a cada dia crendo, obedecendo, perseverando, levando o amor de Deus com palavras e atitudes. Amém? Tem gente que é difícil de lidar, mas quando o Espírito Santo age aqui dentro, ele dá sabedoria, ele dá entendimento, ele guia, ele conduz. E quando tem fogo aqui dentro, o maligno bate em retirada. Não fica não. Tem que ter fogo aqui dentro, tem que ter fogo aí dentro a cada dia. Antes de orarmos e falarmos com o Senhor, tem alguém aqui no nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como
saber, todos estão na presença dele. Então vamos orar, mas abra o seu coração. E se porventura tiver alguma coisa aí dentro que seja cinza, coloca fora, fale. Senhor, é isso. Mas fale com verdade. Senhor, estou com raiva disso, estou pensando isso, aquilo outro. Fala, coloca para fora, porque o Senhor vai tirar. Aí você fala para ele também, Senhor, coloca mais linha aqui dentro. Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou ser omisso nem negligente. A cada manhã eu vou